Olá, olá! Como estão? Vamos finalmente aí ao nosso review do College Football 26, game da Electronic Arts. Entreguei a idade, né? Chamando de Electronic Arts. Da EA Sports para PlayStation 5, Xbox Series S e X. E o review neste ano vai ser um pouco mais curto do que o review do ano passado, porque no ano passado o College Football 25 foi a primeira edição em basicamente 10 anos. Até então, a última edição de um jogo de futebol americano universitário tinha sido o NCAA Football 14 para PlayStation 3 e Xbox 360. Ou seja, toda a geração seguinte passou sem um jogo aí de futebol americano universitário, que é muito mais divertido de jogar o Dynasty do que o franchise do Madden, pelo menos até agora, né? Vamos ver o Madden 26 como vai estar. Existem promessas e expectativas foram criadas e eu vou cobrir aqui. Então, vai ser um vídeo um pouco mais curto, que eu vou focar em três aspectos aqui. As mudanças do Dynasty, as mudanças do Road to Glory, que é o modo carreira, que você joga com um jogador só, e o principal, que é a cereja do bolo, que é o gameplay, né? Se a jogabilidade ela tá melhor ou mesma coisa. Já adianto que tá melhor, tá? E para ser útil para vocês, este review é em função de uma recomendação. Se você deve comprar agora, se você deve esperar uma promoção, se você deve esperar ano que vem e só comprar a edição de 2027. Sem mais delongas, então, vamos começar falando um pouco sobre o Dynasty. A primeira novidade em relação ao Dynasty é que agora existem técnicos como os técnicos da vida real, o que dá um pouco mais de imersão, por assim dizer, aí quando você enfrenta um técnico com uma história na vida real do outro lado. No ano passado, a EA inovou com a licença dos jogadores e agora existem as licenças para usar o nome a aparência e o nome dos técnicos. Falando em aparência, existem mais opções para o seu técnico também quando você for criar o Dynasty. Agora, o que muda da dinâmica do Dynasty? Primeiro, o portal de transferências, que é uma coisa que mudou muito do college de 10 anos para cá, né, um jogador pode se transferir de uma faculdade ou outra com mais facilidade. Até acontecia isso há 10, 15 anos. O Russell Wilson, por exemplo, acabou se transferindo aí para Wisconsin, mas ficou bastante comum, né? O Caleb Williams começou em Oklahoma, foi aí para a USC junto do seu treinador, ficou bem mais comum isso. Só que no Dynasty, no ano passado, não era tão variado, não era tão dinâmico o portal de transferências, não havia tanta movimentação, mesmo que você fosse um destino amigável para os atletas, né? Vamos supor que você fosse, sei lá, uma equipe da SEC, uma equipe forte da SEC, LSU, Alabama e tudo mais, e você tivesse aí uma atratividade grande. Mesmo assim, você não conseguia roubar prospectos, ou melhor dizendo, né, segundanistas em diante, 4 estrelas, 5 estrelas e tudo mais. Agora está bem mais dinâmico e mais jogadores estão em movimento. Outra coisa importante que foi incluída, uma mudança, uma melhora que foi incluída, é em relação a jogar com faculdades menores. O que era muito difícil competir? O número de horas que você gastava nas atividades no recrutamento era basicamente a mesma, independente de onde o cara estava e tudo mais. Agora, as visitas, que antes custavam 40 horas do programa do seu tempo no Dynasty, ela vai variar, essas 40 horas elas vão variar em função da proximidade do jogador que você está recrutando. Isso faz todo sentido, porque permite que faculdades menores possam pegar prospectos 3, 4 estrelas que estejam mais perto, porque elas têm que gastar menos horas para recrutar esses jogadores que estão mais perto em termos geográficos. Então faz todo sentido que essa implementação seja feita para o Dynasty. E meio que para aí as novidades. A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. O copo meio cheio é que o modo de jogo já estava bem denso e já estava bem divertido. Para vocês terem ideia, eu fiz um save em Dynasty no College Football 25 com Stanford, que eu peguei Stanford aí nas ruínas e transformei em várias vezes campeão nacional, que eu joguei até 2032. Se vocês acham que eu estou mentindo, perguntem para Guilherme Corren, que o Gui recebeu prints, né, fotos da TV no caso, várias escolhas de primeira rodada. Só não consegui que um jogador vencesse o Heisman, mas tirando isso eu consegui tudo. Então assim, o negócio é viciante. Principalmente você pegar uma faculdade média ou pequena e elevar essa faculdade até chegar no playoff com frequência e tudo mais. Então essa é a parte meio cheia. A parte meio vazia é que não foram tantas adições assim nesse modo de jogo. Agora, o Road to Glory, que não vai ser nem ilustrado aqui, porque quase nada mudou de verdade, ele tem como única mudança, em essência, você poder jogar no ensino médio, no high school. Só que não é mais ou menos como era até o NCAA 14, porque aqui você tem algumas missões, vamos dizer assim, no high school. Então, às vezes, você precisa correr com a bola sendo quarterback, sendo que o importante é ganhar o jogo.
mas correr com a bola para você ter pontos ali com alguma faculdade que queira um quarterback com esse arquétipo. Então, honestamente eu não gostei muito. Eu preferia como era antigamente, que você meio que traçava o seu caminho em vez de ter metas, missões do GTA para você cumprir. Tirando isso, muita pouca coisa mudou no Road to Glory, tá? Sendo muito sincero. Você continua tendo problemas com técnicos que chamam muito mal as jogadas, e para quem assistiu a minha série aqui no canal, fiz para os membros, a maior parte dos vídeos, né, o Road to Glory com Anthony Like em Michigan, vocês viram que eu sofri bastante com chamadas bem ruins, né, da inteligência artificial do jogo. Isso aí continua bem ruim também. Às vezes o running back simplesmente correndo para o meio da linha quando era uma outside zone. Enfim, vários momentos bastante frustrantes, para não dizer outra coisa. Isso ainda continua um trabalho a ser melhorado, tá? E as mesmas dinâmicas de, chega um cara e fala assim, pô, eu consegui as respostas da prova, você vai querer... E aí você tem a opção de ou pegar as respostas ou estudar e gastar pontos de energia para isso. Tá a mesma dinâmica, tá? O Road to Glory tá um modo de jogo bem parecido. Agora, vamos falar do que realmente importa, eu acho, que é o gameplay. Eu vou falar uma frase forte e eu vou precisar contextualizar essa frase forte no final do vídeo. O College Football 26 é o melhor jogo de futebol americano que eu já joguei na minha vida. Eu vou falar de novo. O College Football 26 é o melhor jogo de futebol americano que eu joguei na minha vida, em termos de gameplay. Ele supera o ESPN 2K5, o All Pro Football e os Madden de PlayStation 2. Ele supera, e também supera a edição do ano passado. Por quê? Porque finalmente eu sinto que eu estou jogando uma simulação de futebol americano no videogame. Coisa que talvez eu nunca tenha sentido, porque a última vez que eu senti um gameplay realmente fluido foi no All Pro Football 2008. Esse é um jogo que talvez a gente possa falar mais pra frente aqui no canal, mas basicamente a 2K não tinha mais a licença, 2K do NBA 2K, tá? A 2K não tinha mais a licença para fazer jogo de NFL, e aí eles criaram um jogo com times fantasia e personagens históricos. Você podia montar um time com John Elway e Jerry Rice, por exemplo. O jogo era bastante fluido, bastante mesmo. E o que o fã de basquete conseguiu sentir no NBA 2K, sobretudo na geração PlayStation 3, o fã de futebol americano foi privado, porque os Madden da geração de PlayStation 3, especialmente o Madden 15 em diante, eles sempre foram jogos muito dependentes de animação. E quando eu digo em animação, é quando um evento acontece, aquela animação vai até o final. E aí, como é muito repetitivo, desgasta os olhos. E não é desgastar os olhos de miopia ou astigmatismo, que aliás eu estou com um grau de astigmatismo, a idade está chegando. É desgastar os olhos que você sente que, por mais que você jogue com times diferentes, em estádios diferentes, você está jogando o mesmo jogo. Você se sente no filme do Bill Murray, O Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo em português, né? Groundhog Day. E aí eu jogava um pouco de Madden e largava. Eu fazia um franchise aqui e largava, porque eu não tinha vontade de jogar. Parecia que eu estava jogando sempre o mesmo jogo, num eterno looping. E o que muda nessa edição, que já mudou na edição do ano passado, nem tanto no Madden 25, mas principalmente no College Football 25. O jogo está muito mais fluido. E para mostrar isso, eu vou mostrar para vocês um replay em câmera lenta do Lanoris Sellers, quarterback de South Carolina, que você deve ouvir falar mais ao longo dessa temporada, principalmente antes do draft, como a soltura da bola, o release, está muito mais fluido. Parece que mais quadros, mais FPS foram adicionados, sabe? Então a física do jogo está mais limpa do que já esteve. Você sente que você está vendo uma partida de college football. Para além disso, uma coisa que sempre me irritou nos últimos 10 Madden, nos últimos, sei lá, quantos jogos aí de futebol americano, é que o wide receiver ele não brigava pela bola. Era mais fácil muitas vezes acontecer uma interceptação porque o linebacker estava em zona do que o tight end brigando pela bola no meio do campo. Então, pela primeira vez em muito tempo, isso deve acontecer no Madden 26 também, eu comecei a ver os wide receivers brigando pela bola, indo em direção à bola numa rota curl, por exemplo. Isso eu não via. Então, essa é uma novidade muito benquista. Agora, a principal melhoria, e isso aí eu fiquei a ponto de quebrar meu controle algumas vezes, e vocês devem se recordar, se você assistiu as minhas lives de College Football 25, é que agora aquelas interceptações completamente absurdas, elas não existem. Como era até o ano passado. Miraculosamente, o defensive back, ele tinha mais ou menos uns 10 olhos. Ele tinha um olho aqui, ele tinha um olho aqui, ele tinha um olho aqui, ele tinha dois aqui, e ele tinha tipo um olho na panturrilha também. Então, mesmo que ele estivesse de costas, ou como o seu boneco diria, descostas, ele simplesmente sabia onde a bola ia. Às vezes, e outra coisa, às vezes o cara tava num cover tree marcando flat, 5 jardas, perto da sideline, aí numa rota corner, e eu não sei como, o cara descobria, falou assim, opa, eu acho que eu sei o que vai acontecer. Aí ele recuava e interceptava. Isso deixava o jogo aéreo
muito sem graça. E interceptações bizarras aconteciam. Muitas vezes parecia que era mais fácil você ser interceptado do que você conectar um passe para mais de 20 jardas. A EA descobriu que para um jogador interceptar, ele precisa estar olhando a bola, que não é simplesmente ele correr de costas e fazer assim e pegar a bola. Então, aquelas interceptações ridículas, elas não existem mais, graças a Deus. Para terminar, antes de eu mostrar uma campanha com o Lenoir Sellers aí contra o Ohio State, eu queria falar uma coisa importante que já tinha no Madden 25 e não tinha no College 25, que é o barulho de colisão dos pads. Aquele barulho bem de futebol americano mesmo. Quando você está assistindo uma transmissão, você ouve naquele impacto dos dois pads se chocando e tudo mais. Isso não tinha aí até a edição do ano passado, a primeira edição em bastante tempo. Eu vou mostrar agora para vocês. É isso. Para vocês sentirem a diferença, antes do veredito, eu vou rodar essa campanha inteira aí para vocês assistirem. A parte gráfica eu não toquei aqui no ponto porque está muito parecido, tá? Acho que como eu posso dizer, o modelo dos jogadores está um pouquinho mais realista, né? Tá menos parrudo, alguns jogadores que não deveriam ser tão parrudos. A apresentação foi um destaque também. Você tem, por exemplo, o Enter Sandman tocando quando o Virginia Tech entra em campo, tem a Howard Rock quando o Clemson entra em campo, mostra os jogadores saindo do ônibus, né? Com capacete, com pad, subindo a colina, descendo. É simplesmente espetacular em termos de imersão. Eu não vou colocar aqui a abertura de Virginia Tech, porque Enter Sandman, belíssima música do Metallica ainda, inclusive, né? Vai acabar tirando a monetização. Mas a parte de apresentação do jogo está muito melhor, a parte gráfica, a parte do placar também está muito melhor. Eu vou mostrar a campanha agora para vocês e daqui a pouquinho eu volto com o veredito. Running back and they build some confidence on this first drive with a nice play. Caught over the middle. It's Harper. Tackle at the 40. That'll earn a fresh set of downs. The Gamecocks will try to keep this drive moving. On 1st and 10, they'll look to throw it. It's an out route. The catch made. Well, we're just getting started here, and already you can feel a rhythm between the quarterback and the receiver. Nice job again, getting back in the pocket, making a nice, accurate throw to one of his top targets. Caught behind the line. It's Bennett. And he's tackled, but only after picking up a first down. These undersized slot receivers can be some of the toughest guys to contain for a defense. They're quicker than they really are fast, and they're very elusive, tough to contain in these one-on-one matchups. Gets rid of it on the move. Let's reel in. It's Harper. And tackled there by the defense. Important second down play coming up. Looking to chuck it again. Close to the tight end. That one falls incomplete. Looking for a flag. Doesn't get it. Brings up third down. Now play number 9 on this drive. Back to throw. It's Sellers. The pass is caught. The gain is not enough for first down, so it brings up a 4th and short. The Gamecocks will come to the line on 4th down, looking to keep the drive going. Quick throw to the right, looking for the first down. He's in the clear. Bom, é isso. Belo TD nessa RPO e o jogo está muito mais fluido. Eu consigo sentir muito mais prazer passando a bola e procurando por buracos na marcação em zona, sabendo que eu não vou ser interceptado de uma maneira completamente bizarra. É fato. O College Football 26 é o melhor jogo de futebol americano que eu já joguei na vida. Primeiro porque o gameplay dele finalmente é fluido como há muito tempo eu não via num jogo da EA de futebol americano. Talvez eu não veja assim desde o Madden 2007, que tinha o Shaun Alexander na capa no PlayStation 2 e no primeiro Xbox. Esse jogo foi lançado para o GameCube? Foi. Aliás, o último jogo lançado para o GameCube foi o Madden 2008. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, tem um preço. E o preço está salgado no Brasil. Primeiro, não será lançado para Xbox One e PlayStation 4, tá? E nem PC. Só o Madden vai ser lançado para PC, o College Football 26 não será, só para PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X, tá? O preço neste momento na PlayStation Store é de R$ 349,90. E eu sei, é bastante salgado, talvez as pessoas topassem pagar isso no GTA 6 quando lançar e talvez seja mais caro que isso. E aí fica sempre aquele questionamento que eu termino nos meus reviews. Vale a pena comprar agora? Bom, eu não vou fazer conta com o dinheiro de ninguém. Talvez você seja multimilionário, talvez você tenha ganho na quina de São João, e aí você fale, sim, curte, porque o jogo é melhor. Se o jogo é melhor, eu vou gastar R$ 349. Tudo bem. Agora, se você está com o orçamento um pouco mais apertado, ou se você acha que não vale,
segura, não tem problema. Dá para continuar jogando College 25 por mais algum tempo ou quem sabe por mais um ano. Eu esperaria a promoção, honestamente. O veredito é esse, esperar um preço um pouco mais amigável para comprar. Principalmente se você não é um completo viciado em college football e faz questão de jogar com Arch Manning em Texas, com o Lenoir Sellers em South Carolina e quer de todo jeito fazer a Alabama ser a rainha do college football de novo. Agora, se você quiser e você tiver o dinheiro, obviamente eu não vou julgar. O veredito para o fã como um todo seria esperar uma promoção. Por quê? Porque as mudanças foram bem-vindas, um polimento no Dynasty, um leve polimento no Road to Glory e uma melhora no gameplay, mas não que justifique um investimento de R$ 349,90, pelo menos não no primeiro momento, tá? A menos que você seja milionário, e aí tudo bem. Aí, R$ 349 acho que não é muito dinheiro. Por fim, o disclosure. A EA neste ano, no ano passado não, mas neste ano me mandou uma edição aí do College Football 26 para eu fazer análise. Deve acontecer a mesma coisa com o Madden 26 e é o disclosure, mas vocês sabem que isso não impede que eu seja o mais crítico possível e o mais justo o possível. Tanto é que eu não estou falando comprem, comprem, comprem como Ciro Bottini. E aí fica feliz comigo porque eu fiz o review, mas eu fui justo. É isso. Um beijo carinhoso. Sobre a lives e tudo mais, talvez eu faça algumas lives pontuais. Eu quero transferir as lives neste ano para o Madden 26, porque eu não fiz live do Madden 25, até porque o jogo não me pegou tanto como o College 25, tá? Mas vez ou outra pode aparecer e quem sabe na próxima off-season, lá para maio, junho, eu faça mais um Dynasty ou mais um Road to Glory. Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e a gente segue na programação com muitos vídeos aqui. Até a próxima.